Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá que Falar. O meu nome é Inês Silva, a sua consultora de imagem. Já pensou hoje como é que vai colocar a sua imagem a dar que falar? Venha daí! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá que Falar. O meu nome é Inês Silva, a sua consultora de imagem. E hoje, mais uma vez, muito bem acompanhada pela minha querida Sofia Vilhena. Olá, Sofia, bem-vinda. Olá, Inês. É um gosto ter-te aqui comigo. Eu vou fazer uma breve apresentação da Sofia, mas a Sofia faz tanta coisa que eu vou ter que ler, ok? A Sofia é Partner and Founder da To Improve, é uma empresa dedicada ao desenvolvimento humano e organizacional. Tem uma carreira diversificada e iniciou-se na geologia e posteriormente migrou para a área de recursos humanos, onde também é formada. Ao longo dos anos, acumulou a experiência como supervisora e coordenadora de RH, formadora certificada e analista comportamental. A Sofia possui um Master em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Camilo José Cela e a Master Coach certificada pelo Institute of Coaching de Harvard Medical School. Com uma perspectiva global adquirida durante os 10 anos que viveu em São Paulo, como mentora de RH, implementa estratégias eficazes em empresas nacionais e internacionais. Hoje, à frente da To Improve, promove a capacitação e o desenvolvimento humano como ferramentas essenciais para o crescimento sustentável das organizações. Ana Sofia, como é que uma mulher consegue fazer estas coisas todas? Conta-nos tudo, nós queremos saber. Olha, com bastante planeamento, com alguma, eu diria, risco, portanto, com coragem, às vezes sem saber muito bem ao que vou, o que também ajuda, não é? Porque às vezes é no inesperado que acontecem as coisas mais interessantes, mas com muita vontade. Acho que eu tenho muita vontade nas coisas que faço, imprimo muita energia, muita vontade, e isso é uma das coisas que me caracteriza. Sim. E que acaba por trazer resultados. Sim, é preciso vontade e energia. Sim. E ação, não é? Sim, ação. Sem ação, nada se faz. Exatamente. Sim. Olha, Sofia, como bem sabes, eu convido sempre pessoas, aqui também de certa forma ligada à imagem, e a área de recursos humanos, aliás, nós já tínhamos falado disto anteriormente, é uma área que até se complementa com a questão da imagem. E eu vou-te fazer aqui também algumas perguntas para também ajudar-te aqui o público em casa a perceber como é que isto pode se complementar e também a importância do RH para as organizações. E eu começo por te perguntar, como é que a imagem pessoal e a postura de um candidato podem influenciar as oportunidades num processo de recrutamento? Bom, o primeiro ponto é, quando nós estamos à procura de emprego, não é? Enquanto candidatos num processo de recrutamento, há vários fatores que estão ligados e o principal deles, normalmente, prende-se com uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de ganhar mais, ou de trabalhar, ou de suprir alguma questão de carreira, ou de currículo, ou de conexão, e isso faz-me estar em busca. Quando isso acontece, eu tenho que me vestir, quando vou para as entrevistas, obviamente, minimamente adequado. Quando eu digo minimamente adequado, estou a lembrar-me aqui de um caso há muito pouco tempo, para ir há 4 semanas, com a equipa em que estávamos as duas, eu e uma colega, a entrevistar um candidato que estava de sweatshirt com gorro. Era a segunda entrevista, portanto já tinha sido entrevistado por uma colega da nossa equipa e nós íamos validar antes de passar ao cliente. É claro que ficou ali, porque ainda por cima era para a pessoa tinha da área da advocacia. Sim. E tinha um currículo até relativamente interessante, mas a postura para a entrevista era primeiro online, portanto era conectei-me e aqui estou eu. Okay. Nem sequer se preocupou. Ora, tendo em conta que vinha de uma determinada área, com aquela atitude e com aquela vestimenta, para mim, aquilo deu para aí 3 minutos, 5 de entrevista, eu já estava a mandar mensagens à minha colega a dizer: podes fazer mais uma e encerramos. Sim. Porque não tem perfil, não se preparou, não tem brio. E isso só na segunda entrevista, na primeira não ocorreu assim? Não foi connosco, nós não sabemos, depois questionámos, agora confesso que já não me recordo, mas acredito que se tivesse sido assim, a minha colega da primeira não teria passado. Portanto, isso aí de certeza. Mas, portanto, aumentou o grau de exigência, já vou a uma segunda entrevista. Exatamente. E ainda vou completamente à vontade. Pronto, e isso teve um impacto. Claro que se a pessoa tivesse, e isto é uma pergunta que às vezes pode surgir dentro da vestimenta para um recrutamento, a pessoa poderia estar com um discurso super válido, se calhar eu até consideraria, e já me aconteceu, e dar umas dicas de como é que iria vestido para uma próxima entrevista para o cliente. Isso já fizemos. Ou seja, a parte do vestuário não foi unicamente o fator de exclusão. Mas tudo junto. Exatamente, sim. Sim, porque a imagem não é só a roupa, não é? Não, é tudo. E nós, através
através do, vocês neste caso, através do online, conseguem ter essa percepção também da pessoa, não é? Sim, embora nós nunca enviaremos um candidato a um cliente sem o ver fisicamente, porque o corpo fala. Já tivemos N casos que foram muito importantes vê-los ao vivo e a cores e confirmar sim, tem tudo para ir ao cliente ou não, não dá para ir ao cliente assim. Pois, porque eu também faço análise comportamental, não é? Sim, E sim. há diferença entre o online e o presencial. Sim, há exatamente. muita coisa que o online não nos deixa ver. Sim, sem dúvida. Ou que nós não queremos que o outro veja também. Sim, não permite, tem um corte, não é? Exatamente. E, portanto, a partir daí acaba por mascarar bastante e eu não consigo depois chegar onde eu quero para enviar a um cliente e garantir que estou a enviar as pessoas adequadas ao que foi solicitado. Sim, exatamente. Olha, e tu, falando em empresas, tu achas que nos dias de hoje as empresas ainda julgam muito a questão pela primeira impressão? Ou seja, aqui, neste caso, os candidatos passam por ti, não é? Mas no caso, imagina que não passariam por ti. Daquilo que tu tens conhecimento das empresas, tu achas que ainda esta questão da imagem, que ainda há muita exigência a nível por parte das empresas, aliás? Sim, eu acredito que a imagem, primeiro, há aqui uma questão que nós devemos deixar clara. Não sei se tens consciência de quanto tempo demora o nosso cérebro a fazer a criar uma imagem involuntária de primeira impressão. Há várias teorias, não é? 7, 11 segundos. 3, enfim, há várias. Exato. Portanto, vamos considerar uma média até 10. Em 10 segundos, sem muitas das vezes falares com a pessoa, só pelo tom de voz que ela está a falar com alguém, pelo tom da voz, pelas palavras como está articuladas, por como está vestido e a linguagem corporal, tu crias uma imagem, uma primeira impressão, que demora imenso tempo a desconstruí-la. Ou se calhar nunca desconstróis, não é? Dependendo do tempo que vais ter com a pessoa, pode ficar só aquela. Portanto, eu diria que num processo de recrutamento e numa empresa, normalmente nós temos bastante atenção a isso. É claro que não é para ir vestido para um casamento, não é para ir vestido com um dress code de gala e também não é para ir à vontadinha. Claro. Mas, aos mínimos, é claro que as empresas se preocupam com isso. Nós às vezes podemos pensar, mas uma empresa, por exemplo, mais descontraída, com um ambiente mais menos formal, não é? Sim. Assim, que trabalha com... Mais criativo, diria eu. Com os criativos, que trabalham no marketing, ou que trabalham... Como é que eles se vestem? Há o casual chic, que nem é demasiado e que também não é com os ténis rotos e de qualquer forma. Sim. Ou isso também não significa que eu até posso ir com os ténis rotos porque eles são assim, que os comprei rotos mesmo proposital. Mas posso ter minimamente as unhas arranjadas, posso estar com a minha barba grande mas arranjadinha, posso... Enfim, acho que há aqui os mínimos olímpicos. Sim. As empresas ligam. Eu vou-te dizer que 70% dos nossos clientes ligam, os outros 30% depende do setor. Há setores onde isso não impacta tanto. Exemplo, indústria. Sim. Se trabalhas muito com setores de indústria, se calhar as pessoas que são negociadores, que são os comerciais, que são as pessoas que vão marcar golo, digamos assim, Sim. não estão tão preocupadas com a imagem da produção. Mas se temos outros clientes como a hotelaria, conta imenso. Claro. Na hotelaria conta imenso, em todos os departamentos conta, porque todos têm interação com o cliente. Sim. Manutenção não tem. Tem, o ar-condicionado deixa de funcionar, vai ao manutencista ao meu quarto. Sim. Portanto, e a partir do momento que temos um contacto, há os mínimos olímpicos. Sim. Claro que posso dizer que entre Portugal e Brasil há uma preocupação muito menor em Portugal, mas que noto que desde quando fui para o Brasil e voltei, que já se passaram mais de 20 anos, portanto, mudámos bastante, graças a Deus. Para positivo, Para não é? positivo. Sim. Sim, noto que há aqui um crescimento muito grande já com a preocupação, coisa que na altura não acontecia e isso em termos empresariais lá conta muito mais. Existe um extremo de preocupação com a imagem, com a apresentação, muito maior nas empresas do que, por exemplo, em Portugal. Tu viveste nestas duas realidades distintas, o que é que achas que isto é uma dúvida que causa, que acredito que muitas pessoas tenham, o que é que tu achas que nos distingue deles ou eles de nós? Qual é que é aqui a diferença? Porque é que eles têm mais preocupação e nós não? Com a imagem? Sim. Olha, em primeiro lugar, por causa da temperatura. A grande maioria do Brasil, e digo a grande maioria porque muitas pessoas não acreditam, não percebem que o Brasil também tem frio e neve no sul. Sim. O Brasil é quase um continente, aquilo é gigante. Em termos de área, território, eles têm, desde São Paulo para cima, São Paulo é sudeste, é região sudeste, portanto até ao norte e Sim. nordeste, faz muito calor. Portanto, a partir do momento que estás muito com o corpo à mostra, tens uma maior preocupação com a tua imagem. Eles têm essa preocupação.
tem uma preocupação com a beleza, tem uma preocupação com o que tu podes ou não podes mostrar. Qualquer pessoa tem um plano de saúde odontológico para ter os dentes arranjados. Portanto, não importa quanto ganhas ou não, existe uma preocupação em o bom aspecto. E isso depois vira cultural. Sim. Portanto, eles têm essa necessidade, eles valorizam isso. É claro que às vezes pode ser em excesso. Pode, mas eu acho que mais vale estar com uma pessoa que está bem arranjada, que me passa uma boa energia, do que uma pessoa que está completamente desleixada. E isso também retroalimenta. Eu sentir que estou arranjada também alimenta-me o interior, motiva-me e automaticamente dá-me segurança. Portanto, acho que sim. Em Portugal, eu sinto que nós temos um pouco a filosofia de que conseguimos ter uma boa imagem desde que sejamos nós próprios. Eu tenho que ser fiel a mim própria, eu não gosto de coisas muito artificiais, eu quero as coisas como eu sou. E isto é uma questão cultural que já vem de base, Sim. que tem vindo a mudar. Eu acredito que o mundo digital também trouxe muito essa informação e essa imagem vem carregada também do mundo digital, que acaba por alimentar as novas gerações, e isso também já traz uma outra energia. O que é que penso em relação a isso? Eu acredito que tanto é bom ter uma mentalidade como se tem no Brasil, como aqui. Os dois lados têm lados positivos. Acredito que aqui estamos a conseguir um balance nesse sentido, em que o que é a minha imagem e a conversa que eu posso ter com a minha imagem, o que isso me pode proporcionar de primeira impressão, de primeiro impacto e depois na durabilidade da imagem a sustentar, pode ser bastante interessante e agregar bastante, desde que não seja também muito desvirtuado daquilo que eu sou. No Brasil, o que eu posso, e reparei, existe uma grande preocupação mais com o que eu sou, o que eu aparento ser, do que aquilo que eu realmente carrego comigo. Portanto, e isso tem que caminhar junto. Também tem havido um movimento muito grande no Brasil ao longo dos anos. Sim. Para que haja esta unificação. Portanto, um vem de fora para dentro e o outro vem de dentro para fora. Sim, e por falar nessas questões de migração, tu acreditas que o nosso mindset português está a mudar, começa a mudar relativamente à imagem, porque estamos também a receber muitas pessoas vindas do Brasil? Do Brasil e não só. Do Brasil, de outros países, sim, americanos, europeus. Temos imensa migração e imigração neste momento no nosso país. Sem ela já não conseguiríamos sustentar os nossos setores. Sim, exatamente. Portanto, nós a nível de recrutamento temos essa preocupação e reparamos bastante que hoje em dia, cada vez mais, a imigração também nos vai alimentando um bocadinho. Estou a ser agora bastante otimista, mas como acontece em Londres, como acontece em Nova Iorque, são cidades de países que recebem imensos imigrantes durante muitos anos. Não é? Temos aqui já gerações e gerações de imigração de países que são muito bombásticos e nós neste momento estamos em Lisboa e em Portugal, de um modo geral, a receber cada vez mais pessoas que querem vir para cá e que precisam de cá estar. E elas, com certeza, vão trazendo essas imagens e essa forma de se cuidarem que acaba por impactar. Ok, achas então que nós existe também... um certo impacto. Okay. Sim, existe. E cuidam-se bastante. Vou-te dizer que são pessoas, não pensando só no contexto feminino, também no masculino, que vêm arranjados para as entrevistas. Porque precisam, porque procuram, porque querem muito. Mas refere-te a público que vem de fora? Ou... Público que vem de fora. Okay. Então, em recrutamento, notas essa discrepância de cuidado? Sim, há um bocadinho mais cuidado no imigrante, porque precisa mais, quer mais e dá mais. Sim. Noto. Mais do que no nacional, embora no nacional, dependendo da geração, já se nota uma movimentação melhor nesse sentido. Não somos melhores nem piores, mas continuamos. Mas um mindset mais aberto e muito mais capaz de olhar para a imagem como algo a construir e a melhorar. Ok, muito bem. Olha, em termos de progressão de carreira, Sofia, achas que quem se cuida mais, os colaboradores que já estão e querem ascender na carreira, esse processo também passa por vocês? Há aqui um cuidado na preocupação da imagem, vocês também incutem aqui essa preocupação logo desde o início? Ou seja, de que forma é que eu sou colaborador de uma empresa e quero ascender na carreira, de que forma é que eu me posso posicionar aqui também relativamente à minha imagem? Olha, normalmente, acho que há aqui uma coisa muito importante no que estás a dizer, que é os recursos humanos, não só o recrutamento, mas os recursos humanos como um todo, têm um papel muito importante no empowerment e no crescimento das carreiras. Sim. E a imagem conta muito. É claro que a forma como nós nos vestimos e nos arranjamos tem um impacto direto na imagem que construímos para os outros e
e nota-se perfeitamente quando as pessoas querem crescer na carreira, nota-se que há ali determinada preocupação. Começam a comprar, se calhar, determinadas marcas, ou a vestir-se de determinada forma, ou a maquilhar-se, ou a arranjar o cabelo. Enfim, nota-se N coisas. O que acontece é que, se essa imagem do exterior não vem acompanhada do crescimento profissional, fica ali um gap, fica ali um vazio. Então, o que nós começamos a perceber, e quando fui a RH in Company, notava muito, líderes que vinham falar comigo diziam: vai haver agora uma vaga para X, quando é que achas que vai abrir essa posição? Ouvi dizer, portanto, vinham sondar-nos, não é? Sim. E nós dizíamos: olha, sim, o que é que tu achas? Achas que eu estou preparada? Olha, eu acho que te deves candidatar, acho que deves observar o que é que uma pessoa nesta posição, como é que ela se comporta, como é que ela se veste, como é que ela age, que tipo de conhecimento técnico é que tem, comportamental, e candidatar-te e perceber se já estás preparada ou se estás no caminho. Isso é um trabalho que recursos humanos devem fazer, sim, é. E é um trabalho que, em termos de transição de carreira, é feito em empresas, por exemplo, que já têm muita solidez. Em microempresas em Portugal isso não se nota, até porque o crescimento não é tão grande. Sim. Em pequenas empresas, mais ou menos, nas médias já se começa a notar. Portanto, eu diria que no mundo das PMEs, nas médias empresas, isso já é algo que começa a notar-se mais, essa questão de agora já se calhar tenho que trazer um blazer, vou começar a trazer outra coisa ou outra peça completamente diferente. Não pode ser só o blazer, não é só isso que pode ser nós autoridades. Sim, pode ser N coisas. Ou vou mudar o meu cabelo, ou vou começar a usar um eyeliner, ou, enfim, há N marcas que podem nos dar força se queremos crescer em termos de carreira de liderança. Pode não ser, pode ser uma carreira de especialista, e enquanto especialista o que é que eu tenho que ir para que tipo de footprint é que eu quero deixar? Quero deixar uma imagem de que eu domino este conteúdo, eu sei do que estou a falar como especialista. Sou dono da minha carreira e, enquanto especialista, tenho autoridade. Então, o que é um autoritário? Não é? Para ter elegibilidade para falar disto, como é que ele se veste? Se for numa área muito criativa, eles não estão minimamente preocupados. Tá? O que acontece muitas vezes, e eu já tenho passado por isto, é receber indicações, enquanto coach, receber indicações da empresa para trabalhar com o colaborador para que ele mude um pouco a sua forma de estar. Então, às vezes, no trabalho do coaching, tenho que, quando coaching de liderança, olha, como é que está a pensar ir amanhã então para a reunião? O que é que vai vestir? Portanto, pôr a pessoa a pensar, não tinha pensado sobre isso, então, e não acha que vai ter mais energia se for de preto? Sim. Ou se for com um sapato mais, um sapato vermelho, que já viu aqui uma vez nas sessões que o sapato vermelho, acha que isso não lhe vai dar mais confiança amanhã? Se eu não tinha pensado nisso. Muitas das vezes isso fazemos. Porque não fazemos enquanto RH, mas fazemos enquanto coach. Porquê? Porque sabemos que a pessoa vai precisar de alguma força. Sim. E às vezes de fora para dentro essa força pode vir. Isso em primeiros candidatos ou, no caso do seguimento da questão, em ascensão de carreira. E eu te pergunto isto porquê? Porque, e pegando neste exemplo que estás a dar, uma pessoa que tu vês que não tem cuidado nenhum com a imagem, mas quando está a falar, era lá que esta pessoa pode ser indicada para o cargo. Há preocupação da vossa parte em incutir este cuidado ao candidato, ou vocês simplesmente excluem só por causa da imagem? Não. Repara, é muito difícil. Isto para perceber como é que funciona. É muito difícil encontrar candidatos hoje porque estamos com uma taxa de desemprego muito baixa, o que é ótimo, mas torna os candidatos mais competitivos. Ou seja, eu se não agarro um candidato hoje para enviar um cliente e espero para ter mais 2 ou 3 para mandar amanhã, posso já não ter aquele candidato. Então, isso jamais. Então, assim, identificamos potencial, sim, e depois damos dicas. Pode dar um exemplo muito prático e que pode servir para quem nos está a ouvir. Pesquisem sobre a empresa para onde vão, quando vão, percebam como é que eles se comportam, vejam pessoas, procurem-nos no LinkedIn, vejam quem são, procurem nos Instagrams, muitas pessoas têm as contas desbloqueadas, vejam quem são essas pessoas, o que é que elas fazem, percebam o setor e percebam como é que se devem comportar. Portanto, não vão para as entrevistas depois, quando vão, aqui já estou a falar a clientes, passaram por nós normalmente dizemos, olha, então é uma empresa assim, é do setor da hotelaria, é do setor do turismo, é do setor da banca, enfim, tente ir adequado, não precisa ir exagerado, mas leve algo que lhe transmita confiança, com o qual se sinta minimamente confortável, mas que lhe dê alguma autoridade. Portanto, damos estas dicas, nunca entramos no mérito do que vestir. No coaching de liderança, sim.
Sim. Se estivermos a preparar uma pessoa para uma função, estamos aí semanalmente com ela assim, e damos dicas, claro que não entramos no mundo da imagem, que não é o nosso know-how, mas damos dicas e pensamos, de acordo com o que costuma vestir, que peças é que lhe dão empowerment, Sim. que peças é que lhe dão segurança, sem ser muito extremamente confortável, mas que lhe dê ali algum conforto, automaticamente, para que aquilo que vai dizer, tudo junto, faça uma boa impressão. Sim, ou seja, na busca do cuidado da imagem também colocam essa responsabilidade na parte do candidato e começa logo na fase de recrutamento a questão da imagem. Começa assim. Muito bem. Mas não descartamos ninguém que não tenha... Sim, eu percebi. Sim. No caso daquele exemplo que dei há pouco, sim. Porque tu viste que não foi uma junção de tudo, não é? Não era só a questão não havia vontade. Sim. Não havia isso vontade. percebe-se logo. Sim. Sofia, além da aparência física, que outros aspectos é que tu consideras relevantes, e já que estamos aqui também e deste muito bem os conselhos de como é que nós devemos agir em busca de um novo emprego, de uma nova empresa, além da questão da imagem, que aspectos é que tu consideras fundamentais para construir credibilidade no trabalho? Quer para quem vai começar, quer para quem já está dentro. Além da imagem? Sim. Ok. Então, a primeira coisa é se eu tenho conhecimento técnico para o qual eu estou a trabalhar. Ou seja, será que eu sou detentor de tudo aquilo que eu preciso de conhecimento para aquilo que eu executo hoje? E se eu quero fazer uma transição de carreira ou se eu quero crescer na carreira em que estou, não transitar, mas crescer, que conhecimentos é que eu tenho que ir buscar? Quem são as pessoas que eu devo me rodear? E quando eu falo em pessoas de zona de esfera de contacto, não estou a falar em cunhas, como se usa muita expressão. Eu uso muita expressão dos contactos, do networking, sim, porque esse termo ele é válido para tudo. Portanto, quando estamos a aconselhar alguém ou falar com alguém, quem são as pessoas com quem se rodeia, quem são as conexões que tem no seu LinkedIn, quem são as pessoas que seguem, quem são as pessoas que admira. E estas pessoas que admiro, o que é que elas fazem que você não faz ou que também faz? Que tipo de criação de imagem é que quer construir? Quer ser vista como uma pessoa que é pontual, que cumpre e que entrega antes do tempo tudo o que promete? Que tipo de imagem profissional é que quer construir? Que livros é que anda a ler? Se não tem muito tempo para ler, que resumos de livros é que anda a ler? Há N ferramentas. Que podcasts é que anda a ouvir? Quem são as pessoas que o modelam, que o influenciam? Estas questões são muito importantes quando nós aconselhamos, porque nós não estamos sozinhos. Exatamente. Nós nem chegamos sozinhos a este mundo, portanto, podemos até partir muito sozinhos. Não vou entrar nesse mérito, não faz parte do tema, mas todo o nosso crescimento profissional e de carreira, e até do ponto de vista de recursos humanos, ele é rodeado de pessoas. E, portanto, a partir do momento que nós temos este mindset alinhado, começamos a perceber o que é que temos que fazer, como é que devemos comportar-nos, o que é que devemos comer, quantas horas devemos dormir para fazer tudo o que precisamos fazer, quem são as pessoas de quem nos devemos socorrer. E isso são dicas que nós costumamos muitas das vezes pensar e dar quando estamos num processo, quer seja de coaching de carreira, quer seja de formação, às vezes em contexto de sala de formação também, ou mesmo no recrutamento. Questionamos quando percebemos, por exemplo, que temos um candidato em candidatura espontânea. Muitas vezes temos candidaturas espontâneas, temos muitas, e vamos triando. E às vezes, quando identificamos um candidato válido, chamamos para a entrevista, porque já fica preparado se houver um processo para aquela pessoa, ou incorporá-lo em algum que esteja em andamento. E uma das coisas que nós costumamos questionar é um bocadinho por aí, é dar aconselhamento. É claro que temos que entender exatamente o que é que eu quero fazer com a minha carreira, para onde é que eu quero ir, e a maior parte das pessoas não sabe. Okay? Isso nós identificamos muito, fica muito claro numa entrevista quando o candidato sabe o que é que ele quer e quando ele sabe o que ele não quer. Isso pode ser fator de exclusão? Não, pode ser fator de orientação. Ok. De orientação, muitas das vezes. Então, olha, já que quer isto, porquê é que não vamos adaptar o currículo? Focar o currículo exatamente na experiência que nos tratou hoje, vamos adaptar o currículo e moldar o currículo para que ele fique válido para isto. Dar valor a esta informação e a este crescimento que já teve, esta formação que tem, ou estas experiências que tem, não estão aqui explícitas. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não sabe fazer bem um currículo. Porque não se aprende na escola. Não se aprende, sim. Pode-se usar ferramentas de ChatGPT, sim, só que eu tenho que saber o que é que eu quero, valorizar o meu currículo, ele vai fazer aquilo que eu lhe pedir. Se eu não sei pedir, então fica desafiante. Exatamente. E a imagem que eu estou a passar, muitas das vezes num currículo, não corresponde àquela imagem que eu transmito numa entrevista.
Então, muitas das vezes, nós temos casos, e vou-te dizer que são muitos, que nós acabamos por educar os nossos clientes a triar. Porquê? Muitas das vezes, os nossos clientes, quando nos contratam, é que não conseguiram recrutar sozinhos. Então, está tudo certo. É para isso que nós estamos aqui, para dar esse suporte. Então, o que eles nos pedem muitas das vezes é, então mandem-me currículos. Não, nós não mandamos currículos. Nós mandamos perfis de pessoas que estão alinhadas com o vosso perfil comportamental, porque nós fazemos esse match com o cliente, e também com os vossos valores, com a visão, com a missão. Então, quando estamos em entrevistas, estamos a ver de forma muito holística. Não só tecnicamente, porque tecnicamente estamos a triar com a base que o cliente nos diz e o cliente vai validar. Mas o comportamento, a forma de falar, a forma como sorri, a forma como interage connosco em todos os contactos, desde um primeiro telefonema, a forma como responde aos e-mails, o tempo que demorou a responder aos e-mails, a forma como envia o seu currículo e aquilo que escreveu no corpo do e-mail. Para mim, isso conta mais do que uma carta de apresentação, que é algo que já não se usa. Sim, ainda algumas empresas pedem, mas sim. Para mim, não tem qualquer peso. Ou seja, vocês estão sempre em análise desde o primeiro contacto. Sim, o tempo de espera, o silêncio fala. Sim. Portanto, tudo isso são conselhos que nós muitas das vezes até damos. Olha, agora vai ao cliente, se vemos que a pessoa, por exemplo, tem tendência para chegar atrasada às entrevistas. Acontece. Pesa um bocadinho, porque se eu já estou assim numa entrevista, quer dizer que no meu dia-a-dia de trabalho eu vou ser assim, quer dizer que depois no trabalho isso vai ser um problema. E isso é uma questão que em Portugal ainda não está muito bem trabalhada. E isso é uma outra questão que influencia também na nossa imagem. Porque isso fica logo ali um footprint. Sim. Uma coisa é uma vez, outra coisa é sempre. Exatamente. E uma coisa são 5 minutos, outra coisa é 20 minutos, 30 minutos. Quer dizer, é uma questão que impacta e que fala, por mais arranjada que a pessoa esteja, ou seja, se isso depois não faz match com o resto do trabalho, depois parece que a imagem já não tem a mesma credibilidade. Exatamente. Eu acho que vai muito nessa malha da credibilidade. Sofia, já presenciaste alguns casos onde os colaboradores precisam de suporte relativamente à imagem? Ou seja, tens alguém que trabalha, já esteja dentro da empresa, tenha sido recrutado por vocês e que vocês notem ou que a pessoa demonstre essa preocupação de eu quero cuidar mais da minha imagem, como é que eu faço? Como é que vocês lidam nestas situações? Quando estava a trabalhar em company, onde eu trabalhava como RH dentro de um negócio, Sim. que não era outsourcing como é o nosso trabalho, era mais comum presenciar, ok? E o que eu normalmente fazia, que detectava, era perguntar se a pessoa tinha já alguém com quem falar, se já tinha feito alguma vez algum trabalho de imagem, se já tinha consultado alguém de moda, se queria dicas, se queria contactos. Isso aconteceu algumas vezes. Não cá, mas no Brasil, isso aconteceu algumas vezes. Porquê? Porque a pessoa estava exageradamente produzida. Ok? Estava over. Sim. Que também não é bom. Menos é mais. Sim, exato. Exatamente. E, portanto, existe esta questão que nós muitas das vezes podemos aconselhar, podemos dizer sim. Aqui em Portugal, vou-te ser honesta, nunca nos aconteceu, mas também aqui trabalhei muito pouco em in-company, ou seja, desde que montei a empresa foi mais em como outsider. Claro que muitas das vezes perguntam-me, e aqui mais em contexto, por exemplo, de eventos. Nós temos um evento que temos na empresa anualmente e contratamos e chamamos pessoas para ser oradores, moderadores. Há uma preocupação com o que é que vão vestir no palco. Normalmente já demos dicas e dissemos logo primeiro, olha, não precisam vir com cores não sei o quê, não venham com muitos estampados, não venham com isto, porque depois temos o fundo dos painéis, pode fazer isto, tem de vir um pouco mais clean, mas que seja impactante, de acordo com a vossa identidade. Aí damos aconselhamento. Mas dentro das empresas, normalmente, no Brasil surgiam mais essas questões, apareciam mais do que aqui em Portugal. E achas que essas pessoas, como referiste, que demonstram preocupação pela imagem para os eventos, achas que isso pode haver uma discrepância entre aquilo que a pessoa é no dia-a-dia e que vai ser naquele dia do evento, ou seja, ou vai só produzir para aquele evento, ou acreditas que não? Eu acredito que não, muito honestamente acredito que não. Acho que tem que haver ali um balance, não é? Sim. Nós também, quando vamos convidar pessoas para os eventos que fazemos, no caso de recursos humanos, também temos um bocadinho uma imagem já criada daquela pessoa e também já sabemos quem é que estamos a chamar. Sim.
Portanto, à partida, Sim. à partida, eu acredito que não vai ser assim uma diferença muito grande daquilo que a pessoa é. Pode acontecer, por exemplo, se estivermos a correr o risco de chamar alguém da plateia para subir ao palco, porque vai fazer alguma coisa, e aí é um risco que corremos. Exatamente. Mas também quando chamamos alguém da plateia, ou porque foi um sorteio, e faz parte, e é o público que está a subir ao palco, não é alguém do palco, ou então alguém que não se preparou e que não estávamos minimamente à espera e que possa invadir o palco ou o evento e que não estava planeado. Mas, de qualquer forma, quando vamos chamar a pessoa, também já temos uma imagem criada, pré-concebida, sobre essa pessoa. Já a conhecemos profissionalmente, muitas das vezes convidamos clientes para ser oradores, portanto, também já lidamos com a pessoa, mas muitas das vezes damos umas dicas do que é que esperamos para o evento e também, porque às vezes as pessoas perguntam-nos: olha, o que é suposto vestir para o evento? Alguma coisa? Olha, pode ser assim, pode ser não sei o quê, como é que se costuma vestir, como é que vai? Pronto, às vezes damos, mas eu acredito que é sempre melhor procurar alguém que tenha essa função específica, como é o teu caso, porque acaba por dar muito mais noção do que é que tu queres transparecer de ti. Exatamente. Que imagem é que tu queres que tenham de ti. E não só para ajudar para ali, mas para alargar também um bocadinho o espectro da pessoa e sim, perceber exatamente. melhor o que fazer e atuar noutras circunstâncias. Noutro contexto, não é? Sim. Para terminar, Sofia, tu já deste aqui imensas dicas, quer para colaboradores, quer para empresas. Agora, em última instância, que conselhos é que tu darias a um jovem que vai começar agora a entrar no mercado de trabalho? Olha, o primeiro conselho é não perguntar se pode ir de sweatshirt para o trabalho, né? Que isso já tivemos. E às vezes surgem essas perguntas. Conselhos. A primeira coisa é saber se a imagem que o meu currículo tem corresponde à minha imagem e corresponde à imagem que eu tenho para a minha idade. Pessoas que estão a iniciar o mercado de trabalho, e se pensarmos em pessoas que acabaram de se formar, seja em que área for, pode ser técnico ou profissional, e estão formados aos 18 anos e vão entrar num curso técnico ou profissional, e vão entrar no mercado de trabalho. Que tipo de imagem é que eu quero transparecer? Para que empresas é que eu estou a enviar currículos? Como é que essas empresas se comportam? As pessoas que lá trabalham, como é que elas se vestem? Que tipo de imagem é que eu tenho destas empresas e como é que eu posso agregar com a minha imagem para estar mais próximo da missão, da visão e dos valores da empresa? Isso é uma coisa que eu acredito que é muito importante. Outra questão é saber, sem perder a minha identidade, que isso é algo muito, muito importante e é algo que nós batalhamos muito, por exemplo, no recrutamento. As pessoas às vezes querem dizer aquilo que nós queremos ouvir e nós percebemos que aquilo não é o que a pessoa está realmente a sentir. Sim. Se eu tenho esta capacidade de ser verdadeiro, não é? Independentemente se isso vai agradar ou não. Vai agradar, se vai contribuir para a minha candidatura ou para a minha carreira, para o meu início. Não ter medo de errar, não ter medo de não saber, não ter medo de todo, porque errar faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do processo de crescimento. Nós costumamos dizer que quando é para errar, então em empresas, vamos errar, mas vamos errar rápido. Rápido, sim. Que é para afinar rápido para onde é que é a mira, para onde é que eu tenho que apontar a minha mira. Do ponto de vista de início de carreira, não acredito que seja um problema errar. Eu acho que o problema é não assumir o erro. E essa humildade, por nós, é uma coisa que nós nos preocupamos muito em identificar. Mais do que ser arrogante ou não, essa pessoa tem a capacidade de ser humilde, de errar e de pedir desculpa e de assumir e de aprender com esse erro. Outro conselho também que pode ser válido é não enviar candidaturas a vagas sem ler o job description, sem ler a descrição do anúncio. Sim, ok. Porque hoje em dia existe muito facilitismo, apply here, candidatos aqui, e muitas das vezes as pessoas nem sequer sabem para o que é que se estão a candidatar, atiram barra à parede, e isso é muito feio. Porque nós, quando vamos ler os currículos, depois não batem, a pessoa não leu, quando telefonamos, mas você está em Viseu, esta vaga é para Alcabidez, que fica no Conselho de Cascais, na zona de Lisboa. Eu não tinha reparado. Pois, não respeitam o nosso tempo, não é? Isto acontece imenso. E nós às vezes ligamos, noutro momento do nosso país não ligaríamos, porque estávamos com muito mais candidaturas, não é? Exatamente. Hoje ligamos porque às vezes a pessoa eu estou em Viseu e eu quero mudar-me, e já tem-nos acontecido. E portanto, a partir daí... Mas isto para dizer que o ler, o estar atento, também já dá uma boa imagem ou uma má imagem.
Ou escrever alguma nota quando se candidatam, por exemplo, no corpo do e-mail ou da candidatura nas observações, reside atualmente não sei onde, mas estou de mudança de carreira para, daí me ter candidatado. Sim. São detalhes que para nós mostram que a pessoa sabe exatamente ao que está à procura, sabe que não está a tomar o meu tempo, está a querer chamar a minha atenção e nós valorizamos isso. Significa que é uma pessoa que tem empatia, que está preocupada também ali um bocadinho com o que é que o outro vai ganhar em me chamar. São dicas que nós podemos dar. E cuidem-se. Exatamente. E não vão para as entrevistas sem lavar os dentes. Ok, também é muito importante. A higiene pessoal na construção de uma imagem. Sim, nem para as reuniões. Muitas das vezes, isso é uma coisa que eu ganhei no Brasil. Levar sempre, tinha a minha necessaire, e tenho sempre comigo, a pasta de dentes e a escova de dentes, e a seguir ao almoço, ir à casa de banho lavar os dentes. É super importante. Porque as pessoas começam as reuniões a seguir ao almoço, ou estão em entrevistas, ou estão com pessoas, e não há o mínimo. Hoje em dia já se começa a notar um bocadinho mais desses cuidados. Essa é uma dica que eu deixo sempre. Cuidado com a higiene pessoal, usem desodorizante, ponham os sapatos ao sol. Nós usamos muito esta informação, por exemplo, em empresas que têm fardas, têm fardas na hotelaria, e usam os cacifos para se trocar. É um ambiente horrível, porque depois tens ali pessoas que têm odor nos pés e não trataram, não põem os sapatos ao sol para matar bactérias e vírus. E é uma coisa que pouca gente fala, não é? Que são da higiene pessoal e que conta muito. Muito! Porque tu chegas e estás impactante e de repente tens uma farda que não é muito boa para transpirar e que tem um odor horrível e que não há, às vezes, forma de lavar todos os dias. Então, que tipo de produtos é que existem para higienizar? Nos hotéis fazemos imenso esse trabalho quando damos formação. Tanto de atendimento como de protocolo e etiqueta. Damos imensa formação nessas áreas em hotelaria, de 4 e 5 estrelas, de como me comportar, como me vestir e para trabalhar. Portanto, dicas para quem trabalhar aí no mundo da hotelaria é uma dica importante. Cuidem-se, cuidem da imagem, não só por uma questão de higiene, mas também de bem-estar. Porque as pessoas gostam de estar com pessoas que estão bem. Portanto, sim. Bem, Sofia, este episódio vai certamente ajudar quer quem vai entrar no mercado de trabalho, quer para quem já está no mesmo. E foi mesmo muito esclarecedor, até para mim. Gostei muito, adoro falar contigo, adoro ouvir-te. Obrigada. E foi um gosto ter-te aqui. E lá em casa já sabem, quer estejam a iniciar no mercado de trabalho ou já estejam implementados, cuidem sempre da vossa imagem para causar sempre uma boa primeira, segunda, terceira impressão. E assim me despeço de mais um episódio do podcast Dá Que Falar. Espero por si no próximo episódio. E assim terminamos mais um episódio deste podcast. Partilhe comigo quais os palpites do tema da próxima semana e até lá, lembre-se sempre do poder da sua imagem para ela dar que falar.